Olá, mais uma vez para você que está acompanhando a gente aqui na lição da Escola Sabatina, que continua estudando conosco aqui diariamente. Hoje, domingo, nós vamos estudar então o dízimo equivale a 1/10. Isso é algo muito importante e talvez para você seja algo muito óbvio isso. O dízimo, 1/10, 10% é óbvio, mas saiba que existem muitas religiões. Existem muitas denominações cristãs e até os judeus, hoje em dia, os judeus mais modernos, por assim dizer, eles acreditam que o dízimo não necessariamente necessita ser 10%. Alguns judeus, por exemplo, imaginam que você pode dar mais ou você pode dar menos. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia especifica em relação à quantidade do dízimo que nós devemos dar? Será que eu posso escolher o valor? Será que a Bíblia já estabeleceu? Então essas são algumas perguntas que a lição da Escola Sabatina ela vai abrir para a gente hoje. E já no começo ele deixa muito claro que 1/10, ou o dízimo, ou melhor dizendo, o dízimo, ele significa 1/10, né? E inclusive diz, talvez os 10% ou 1/10 saiu dessa palavra aqui do dízimo que Deus mandou separar para Deus. Então quando Deus fala que é o 10%, não é nem 11, 12, também não é 9, 8, mas são 10%. Isso aí é muito claro na Bíblia. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10, muito menos mais do que isso. Então, se você quer ser um crente fiel a Deus e a sua palavra, seja fiel nisso. Então, 10% é 10%, né? Não tente inventar e falar assim, não, é 5, é 12, é 15, é 20, né? Depois você pode, se você quiser dar mais, aí isso passa a ser oferta. Mas a Bíblia ela deixa muito claro que é 10%. E algo legal da lição de hoje, porque uma das coisas aí que muitas pessoas que são contra o dízimo, elas argumentam, elas dizem assim que o dízimo é algo para Israel. Elas dizem assim, não, o dízimo foi estabelecido para Israel, mas uma vez que Israel deixou de ser nação e Deus fez um novo concerto em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, quer dizer que o dízimo já não precisa mais ser dado. Será? Quando nós vamos na Bíblia, a primeira vez que a palavra dízimo, ou que alguém dizima, vai aparecer é em Gênesis capítulo 14. E ali é Abrão que dá o dízimo, depois de uma guerra, de uma libertação de Deus. Ele ganha ali muitos presentes e daquilo que ele ganha, daquele lucro que ele tem, ele leva para um sacerdote chamado Melquisedeque 10% de tudo aquilo que ele lucrou, de tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos. E Abrão, quando ele existia nessa terra, o povo de Israel não existia. Então, nós não podemos atribuir o dízimo como algo somente do povo de Israel. Não, Abraão já tinha antes disso o costume de dar o dízimo e muito mais. A última vez que o dízimo vai aparecer na Bíblia vai ser lá em Hebreus capítulo 7, falando justamente desse Melquisedeque. Melquisedeque ele tem uma questão misteriosa aí, porque ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi, ninguém sabe o que aconteceu, e ele é comparado com Jesus. Justamente por isso, porque Jesus ele é sacerdote, mas ele não é da ordem dos levitas. Assim também Melquisedeque acontece a mesma coisa. E a lição ela faz uma observação bastante interessante, onde ela diz assim, olha, então o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus do Sinai. Então o dízimo ele vem antes. Então você tem antes disso lá em Gênesis 14, depois lá em Hebreus você tem de novo essa questão aparecendo, então antes e depois da ordem levítica. Então nós não podemos atribuir o dízimo somente ao povo hebreu e que nós hoje devemos ofertar ou devemos fazer um sistema diferente daquilo que foi feito lá atrás. Tá legal? Então, basicamente é isso. Nós temos que, de fato, continuar dando dízimo. E semana que vem não, amanhã, né? Amanhã a gente vai, na segunda-feira, continuar e a gente vai ficar sabendo aonde fica a casa do tesouro. Ou seja, tá bom, eu tenho que dar o dízimo, mas para onde é que eu tenho que levar? Então, não perca, amanhã a gente continua, segunda-feira, então, a gente continua junto aqui, beleza? Até lá!